Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Hoje, quem apresenta o programa Na Era do Espírito é o Departamento de Arte Espírita, por Paulo e Ana, e produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O tema proposto para a reflexão do dia: os duelos. Hoje lutaremos, mas não no sentido ruim. Lutaremos para abolir os duelos. Lutaremos em prol da construção de um mundo sem guerras, sem disputas, sem vinganças. Vocês sabiam que a história dos duelos remonta à Idade Média e foi muito popular até o início do século XIX? Um duelo geralmente começava com um desafio lançado em nome da honra de um ser ofendido, seguido pela aceitação do desafio pela outra parte. Isto, na época, era uma prática exercida inclusive por mulheres. Olha só, Ana. No âmago do calor de uma discussão, de um orgulho ferido, pessoas até próximas se enfrentavam até a morte. Utilizavam armas a escolher, pistolas, floretes, espadas, tudo fundamentado na reparação de uma injúria, de uma ofensa. Acredita? Acredito. Olho por olho foi em épocas antigas pela honra e bril. Hoje podemos nos ausentar desses embates e proferir palavras de amor, de bem e de perdão. Orgulho é ignorância, pois hoje podemos ter acesso a muitas informações e novos conceitos, pelos que em épocas antigas éramos ignorantes e menos culpados, até pela essa fé ingênua, e que na justiça divina denominávamos como um julgamento de Deus. O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte fazia lei. Assim, ele desaparecerá quando houver uma análise mais profunda e justa do que realmente significa o verdadeiro ponto de honra. E quando o homem depositar uma fé mais viva na vida futura. Prática rude e bárbara, no decorrer dos tempos, os duelos tornaram-se proibidos e não mais aconteceram. Sua abolição demonstra o abrandamento dos costumes, no decorrer dos dias e, por sua vez, dos séculos. Veja só, Paulo, o que diz no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Vou ler para vocês. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Assim falou um espírito protetor em Bordeaux, no ano de 1861. E olha só, Ana, o que falou Santo Agostinho em 1862. O duelo, ao contrário de ser uma prova de coragem, é uma prova de covardia moral, se igualando ao suicídio. Veja só, pura covardia. Pois é, enquanto um não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida, o outro não consegue suportar as ofensas. Jesus até disse: é preciso ter coragem para oferecer a face esquerda quando alguém lhe bater na direita, do que se vingar por ser ofendido. E ainda falou para Pedro no Jardim das Oliveiras: Pedro, embainha tua espada, pois aquele que matar pela própria espada, pela espada morrerá. Paulo, pensemos agora. Não são apenas as armas que ferem, e homens antigos que não perdoavam e lutavam até a morte. Os embates nos acompanham todos os dias, em toda parte.
Temos relatos de comportamentos egoístas, mesquinhos e fundamentados no mais puro orgulho, o maior de todos os vilões. Aqueles sentimentos que se disfarçam em nome da honra, mas que são a origem da falta do bem, permitem que o mal se espalhe entre gestos grosseiros e atitudes possessivas e cruéis. Veja só, Ana, por pouca coisa ocorrem discussões acirradas no trânsito, no trabalho, em nossas casas, entre estranhos, amigos e até familiares. Realmente, Paulo, inclusive até em nossas casas. E isso, Ana, se refere às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. Já a nossa postura perante as adversidades é que contarão muito. Refere-se também à vida que recebemos para trabalharmos e exercitarmos no nosso crescimento moral. No nosso dia a dia, nós temos ele como nossa escola e temos o melhor exemplo de todos, o melhor mestre, que seria o nosso mestre Jesus. Sim. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no item 11, também explica: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Desta forma, Cristo não condenou para sempre estes duelos? Sim. Duelamos ainda com o nosso interno, o nosso íntimo, com as nossas verdades, pois a estrada é muito longa. E é preciso valorizar a prática do bem, entender e sentir o verdadeiro amor que rege toda a nossa vida. Precisamos ter os sentimentos do bem. E apesar de tudo, as lutas e duelos ainda continuam de outra forma nos dias atuais. Devemos agir com mais sabedoria e tampouco tirar satisfações das ofensas. Sejamos intelectualmente sábios moralmente. Então, não façamos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. O Espiritismo se empenha em apagar esses últimos vestígios da selvageria, despertando na mente dos homens o espírito de caridade e fraternidade. Paulo, lembro então de uma lenda, ou como queira chamar, uma fábula, que já escutei por aí. Um povo que conta a história de uma luta interna entre dois lobos, um bom e outro mau. Já ouvi essa fábula, continuando. Diz assim: um velho da tribo estava ensinando seu neto sobre a vida. O avô falava que é uma luta terrível entre dois lobos. Os dois lutam entre si. Um lobo é mau e representa os sentimentos ruins, como a raiva, a inveja, a arrogância, o ressentimento e o ego, entre outros. O outro lobo é bom e representa os sentimentos bons, como a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade e a humildade, entre outros. O neto então pergunta: qual lobo vencerá? O avô apenas responde: aquele que alimentar mais. Pois é, Ana, a fábula ensina que a pessoa então decide qual dos lobos vencerá. Isso mesmo. Então a batalha está dentro de nós, na nossa consciência. São as escolhas que nós fazemos que nós poderemos fazer é que vão ser valorizadas em um futuro. Isso mesmo. Pois é, Ana. Agora estamos Na na transição. transição. Transição de um mundo entrando num mundo de regeneração. E a nossa luta sempre foi interna. Certo. E concluindo, conforme Joana de Ângeles nos disse, a luta nunca foi contra o outro. O tempo todo foi entre você e você mesmo. Pois o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E você? E vocês, meus irmãos? Qual deles? Qual dos lobos irá alimentar mais? Fiquemos em paz e até o próximo programa.